Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de entrevista com gestores de fundos de investimento. Hoje a gente está com o José, que ele é sócio da Fundamenta Investimentos. Então, muito obrigada por ter vindo até aqui na Suno para bater um papinho com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. José, tu poderia contar um pouquinho da tua história, teu background, como é que tu foi cair no mundo dos investimentos? Bom, eu entrei no mercado em 92, no Banco BCN. Depois eu saí de banco e fui trabalhar em algumas corretoras. Trabalhei em algumas corretoras no mercado de bolsa de valores e de bolsa de futuros. E nos anos 2000, no início dos anos 2000, eu entrei nessa área de gestão de patrimônio, de investimentos de mais de médio e longo prazo, de fundos de investimento e como recomendando carteiras para clientes. E a Fundamenta Investimentos, como é que ela surgiu? Qual a história dela e a trajetória que ela teve? A Fundamenta foi fundada pelo Raul Freire e pelo Walter Bianchi em 2006, com foco em renda variável, carteira de ações. Em 2010 eles montaram um fundo de ações e aí em 2017 eu entrei na Fundamenta após ter trabalhado em multifamily offices e como agente autônomo, como alocador e como responsável por produtos nos multifamily offices. Eu cheguei com um projeto na Fundamenta em 2017 de fundo de fundos, que é esse projeto que a gente veio mostrar aqui. Bacana. Tu poderia contar um pouquinho, então, desses produtos, desses fundos de fundos que vocês têm gerido? Como é que eles são? Quais são as características deles? Então, o fundo de fundos, como o nome diz, é um fundo que aloca em outros fundos, né? Então, a gente busca ter uma carteira ideal de investimentos com os melhores fundos do Brasil. E a gente busca ter uma estratégia bem diversificada, com fundos que operam diferentes estratégias, né? Então a gente busca investir para ter uma carteira equilibrada em fundos com estratégia macro, que operam juros, moedas e bolsas pelo Brasil e pelo mundo, no Brasil e no mundo. Fundos de ações, aí fundos de ações podem ser os fundos puros, long only, que só ficam comprados em ações. Tem os fundos long bias, que é aqueles fundos que têm uma carteira comprada, mas que podem proteger a carteira, aumentando ou diminuindo a posição, fazendo hedge com proteções. E os fundos de ações que operam tanto comprado quanto vendidos, os fundos long short, né? Então, são diferentes fundos e além dessas 4 estratégias que eu mencionei, também podem entrar outras estratégias como fundos imobiliários, ou fundo de crédito, fundo cambial. Então a gente quer ter bem diversificado, mas com fundos de alta performance, que tenham bons retornos. E a combinação dessas estratégias e desses fundos diferentes fazem com que a gente tenha uma volatilidade mais baixa, ou seja, o fundo oscila menos que os outros fundos em geral. Perfeito. Para a gente entender um pouquinho mais assim de como é feito o trabalho da Fundamenta, tu poderia explicar para a gente quais são os processos que vocês têm, a forma que vocês escolhem um fundo para entrar na carteira de vocês, quando vocês decidem que esse fundo vai sair, como é que isso é feito? É decisão de diversas pessoas? É você que decide? Se pudesse nos explicar um pouquinho de todo esse processo de pensamento. Tá. Não, interessante. É o seguinte, a gente tem um comitê de investimentos e nesse comitê a gente é apresentado, tem 2 tipos de análise que a gente faz. Análise quantitativa, onde a gente olha todos os dados sobre os fundos, se os fundos, qual é a rentabilidade do fundo em diferentes períodos, qual que é a volatilidade, qual que é o índice de Sharpe, qual que é o máximo drawdown, ou seja, quanto que o fundo já teve uma sequência de queda, quanto tempo ele demorou para recuperar, e entre diversos outros dados quantitativos. Então, essa análise quantitativa é de dados. Outra análise que a gente faz importante é a análise qualitativa. Aí a gente vai na gestora,
visitar gestoras, conhecer o time de gestão, conhecer toda a equipe, ver a estrutura da casa, ver o controle de risco, ver os sistemas, tudo que puder ser analisado, uma visão qualitativa. Então, com a combinação quantitativa e qualitativa, a gente apresenta o fundo comitê e o comitê onde participa eu, o Raul, a Helena, o Pablo, quer dizer, a equipe da casa. Tem o Moisés agora que entrou também para olhar mais profundamente a parte de risco também. A gente seleciona os fundos que vão entrar na carteira. A gente analisando essa parte qualitativa de fundos de investimento, eu me identifico muito porque são muitos critérios iguais os que eu procuro analisar um fundo, principalmente poder entrar em contato com a gestora, ver os próprios processos deles. Nessa parte de gestão de risco, vocês se baseiam muito mais num modelo próprio ou vocês buscam muito mais as informações de cada um desses fundos que compõem o portfólio de vocês? Na parte de risco, a gente se preocupa, é uma boa pergunta, porque assim, o Fundamento da Seleção Multimercado, que é o nosso fundo inicial aí de agosto de 2017, o multimercado, ele tem uma volatilidade target, né? Então, o objetivo de volatilidade dele é ficar entre 3 a 4%, por exemplo. Então, a gente busca montar a carteira de um jeito que a volatilidade final fique nesse patamar. Então, quando um fundo entra, ou vários fundos que entram com diferentes volatilidades, a gente bota um peso específico do fundo que vai entrar, desde que ele, além do peso e da volatilidade de cada fundo, a gente olha também muito a correlação desse fundo com os outros fundos. Então, fundos que têm correlação baixa ou negativa, eles tendem a melhorar o índice de Sharpe, ou seja, eles tendem a diminuir a volatilidade. Fundos que têm uma correlação mais alta com a bolsa, por exemplo, tendem a aumentar a volatilidade. Então, a gente está sempre preocupado em analisar essas informações. Essa parte da correlação é muito importante porque existem muitos fundos na indústria que eles são muito semelhantes. Isso. Então, o investidor às vezes vai estar comprando vários fundos achando que está diversificando e na real não está. É verdade. José, o que você alencaria, assim, colocaria como sendo o diferencial da Fundamenta ou até mesmo dos produtos dela? Eu acho que a gente tem um grande diferencial. Primeiro que esse projeto de fundos, nós somos pioneiros em fazer esse tipo de trabalho como fundos abertos, né? Então, assim, nós somos os primeiros fundos abertos ao público em geral, né? Porque os fundos de fundos que tinha no Brasil eram basicamente fundos de bancos ou de multifamily office, mas para clientes menores, não era um produto tocado como um produto principal das casas. Então, a gente tem um grande diferencial, vai ser o nosso principal foco e único foco em entregar um resultado bom, com consistência, considerando essa diversificação e com uma oscilação mais baixa. Então, a gente, por só fazer isso nessa área de gestão, a gente acha que a gente consegue se diferenciar bem. Bacana. Para a gente finalizar um pouquinho o nosso papo, algo que todos os nossos ouvintes eles gostam muito de entender qual é a posição de vocês, o que vocês veem para a economia, qual vocês veem as perspectivas e como que a Fundamenta ela se encaixa nisso, o crescimento da gestora ou alguma coisa, quais são as visões que vocês têm? Então, a gente, basicamente, assim, com essa fase nova do Brasil, pós-impeachment, e que o Brasil começou a resolver os problemas fiscais e as contas fiscais, o Brasil entrou numa era nova de ajustes, de reformas, que fizeram com que os juros caíssem muito e que o dólar também ficasse um pouco... Perdeu aquela tendência de queda que ele tinha, começou até a subir ou ficar meio de lado. Então, nesse cenário, a gente está vendo um ciclo longo bom para ações. Então, por isso que a gente gosta de diversificar em fundos que
operam com ações, com as diferentes estratégias que eu falei. Então, acho que o juro muito baixo, ele permite, ele favorece esse tipo de estratégia, essas estratégias, mas a gente gosta de diversificar, então não adianta só comprar as mesmas ações. Então a gente busca os fundos que operam diferentes ações ou diferentes estratégias. Acho que esse é um dos principais pontos e é positivo que o Brasil está começando a crescer, né? Então cresceu um e pouco em 2017, em 2018, daí agora parece que claramente nós vamos conseguir crescer mais que 2%, poder chegar a 3% e com as reformas num prazo mais longo. Então, esse é um cenário muito positivo para o Brasil. Dificilmente a gente viu um cenário tão positivo assim. Claro que o mundo não está tão fácil e tem que se preocupar com as crises externas. E para isso a gente mantém o risco sempre controlado do fundo. Perfeito. Gente, eu vou agradecer o José por ter participado aqui com a gente, ter trazido algumas informações e deixo para vocês também, se interessarem pela Fundamenta, pelos produtos da Fundamenta, entrar no site dela, ler cartas para os gestores, entrar em contato. A gente sempre indica isso e estimula que os investidores conheçam mais os produtos que eles investem. Então, muito obrigada, José. Obrigado a vocês. Até a próxima.